Dados do IBGE no ano passado apontam que quase 400 mil potiguares viviam abaixo da linha de pobreza. O número é 130% maior na comparação com 2016. Bom, para explicar melhor o assunto, eu converso agora com Aldemir Freire, ele que é economista do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística aqui no Rio Grande do Norte. Boa noite, Aldemir, seja bem-vindo ao TVU Notícias. Qual o principal motivo para esses números terem surgido? O que nós temos é a própria crise econômica e, sobretudo, a queda do emprego formal que levou ao aumento do número de pessoas em extrema pobreza no estado. Na verdade, no Rio Grande do Norte, o crescimento foi de 20%, 18%, e na capital, aqui em Natal, aqui onde você teve um crescimento muito mais acentuado, que foi um crescimento de 130%. Ou seja, aqui em Natal você saiu de 34 mil pessoas em situação de pobreza extrema em 2016 para quase 80 mil pessoas em 2017. Então foi a crise econômica aqui na capital, sobretudo a questão da perda do emprego formal, que levou essas pessoas à situação que a gente detectou. E por que essa diferença é atribuído a quê? Essa diferença da capital para o interior? Enquanto em Natal mais do que dobrou, no interior o crescimento foi de pouco mais de 5%. Embora a taxa de pobreza no interior seja maior, mas o crescimento foi mais acelerado em Natal. Uma tese que eu defendo é que no interior, se você pegar um pequeno município do interior, qual é o que movimenta a economia dele? O que movimenta a economia dele são os salários dos servidores públicos, são as aposentadorias rurais, é o Bolsa Família, e o emprego privado ele tem pouca representatividade. De modo que a perda de emprego privado foi pequena no interior. Então, você teve o setor público, as aposentadorias rurais, o Bolsa Família, funcionaram como um colchão amortecedor da crise. Na capital, esses setores têm menos importância. O setor privado tem mais importância. Daí, a queda que você teve em Natal na construção civil, as demissões do comércio, as demissões do serviço, acabaram levando um contingente grande de pessoas que estavam ocupadas nessas tarefas, que eles já viviam ali no limiar, já tinha uma baixa renda, e quando uma pessoa, duas pessoas dentro da família perdeu esse emprego, acabou mergulhando a pessoa nessa situação. Em Natal é nítido, assim, qualquer pessoa que você conversa, ele vai identificar como aumentou o número de pedintes nas ruas nos últimos anos, aumentou o número de pessoas vendendo alguma coisa nos sinais, aumentou a presença daqueles artistas que ficam ali nos sinais. E o trabalho que a gente fez foi dar um número, uma dimensão, um tamanho desse aumento. Então, foi esse crescimento e que você vê isso nitidamente nas ruas quando você anda pelas ruas de Natal. Então, quer dizer que aqui no estado nós tivemos uma pobreza metropolitana. E segundo você está dizendo, o fato da renda do interior vir muito de aposentadoria, enfim, das prefeituras, isso pode ter Isso amenizou. Por quê? Porque quem vivia da aposentadoria rural, quem vivia do salário público da prefeitura, quem vivia do Bolsa Família, ele continuou a receber. Essa pessoa não perdeu a sua renda que você tinha. Toda a vida, quem estava aqui na capital, um impacto maior de empregos, por exemplo, na construção civil. A construção civil demitiu muito. E na construção civil você tem uma parcela grande da pessoa de baixa renda está ocupada na construção civil. O comércio também demitiu muito. Então, esses segmentos, a gente tem uma suspeita, a gente vai aprofundar o estudo para ver isso, se esse foi um fenômeno, a pobreza metropolitana foi um fenômeno do Rio Grande do Norte ou nos outros estados do Nordeste aconteceu isso também, porque a pobreza também expandiu-se nos outros estados do Nordeste. O Nordeste ele aumentou em torno de 11%, 12% mais ou menos de 2016. Aumentou também no Brasil. O aumento não foi isolado no Rio Grande do Norte. Aumentou no Brasil, aumentou no Nordeste. Mas não dessa forma que aconteceu aqui. Mas aqui no Rio Grande do Norte aumentou numa taxa mais elevada e na capital aumentou numa taxa mais elevada ainda. O que a gente quer abrir agora é para verificar como foram nas outras capitais e nos outros estados do Nordeste para comparar aqui com o Rio Grande do Norte. Com relação ao aumento da pobreza metropolitana, esses dados, é possível
identificar algum setor específico Não. alguma região, perdão, específica? Não é. A pesquisa, como ela é uma pesquisa amostral, ela traz dados para o Rio Grande do Norte como um todo, para a região metropolitana de Natal e para Natal especificamente. Mas ela não traz os índices intramunicipal, né? De dentro dos bairros de Natal, esse a gente não tem. Uma outra coisa que é importante relembrar, assim, esse é um fenômeno que está associado à crise. A gente viveu um longo período, desde o início dos anos 2000 até mais ou menos 2014, em que a pobreza extrema no país e no estado ela caiu continuamente. Então, vencer a pobreza ou combater a pobreza não é algo impossível, não é algo muito difícil, não. No início dos anos 2000, a pobreza no Brasil estava, a pobreza extrema, que essa é a pobreza extrema, estava na casa de 13% e caiu para menos de 4% em 2014. A crise econômica, com mais gente sendo jogado no desemprego ou na informalidade, foi que fez ela aumentar. Ela ainda não voltou ao patamar que era antes de 2030, ainda está aí. No início dos anos 2000 a pobreza era maior, mas a crise fez aumentar e ela ainda não deu sinais de arrefecimento. Mesmo a economia tendo crescido em 2017, que a economia do Brasil cresceu 1% em 2017, ainda assim a pobreza continuou se expandindo. Enquanto o crescimento não se tornar mais sustentável e não for gerado empregos formais de qualidade, a recuperação dos indicadores de pobreza ficam comprometidos. Ok, queremos agradecer a participação hoje aqui no TV Notícias do economista do IBGE, Aldemir Freire. Muito obrigado pela sua participação e pelas informações. Eu que agradeço e boa noite a todos. Ok, boa noite.